Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Cheio de notícias não, hoje estamos com um caminhão de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão, gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações cruciais. Corinthians fecha, é oficial. Corinthians está fechado com o seu segundo reforço. Lucas Veríssimo é o novo zagueiro do Corinthians, fiel. Fiquem até o final do vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes dessa negociação. Sem mais delongas, vamos falar já sobre o clássico de amanhã entre Corinthians e São Paulo. Primeiro majestoso da semifinal da Copa do Brasil, que vai acontecer na Neoquímica Arena. Fiel, não posso deixar de trazer aqui que Matias Rojas tem grandes chances de não disputar essa semifinal. Ainda não é oficial, o departamento médico do Corinthians faz exames finais, mas as chances são muito grandes do Matias Rojas não jogar. E o pior, Renato Augusto também é dúvida para o clássico. Por isso que eu disse, fiel, e não foi na maldade, o Corinthians deveria ter entrado com o time reserva, porque faltava 3 dias para você jogar uma semifinal de uma Copa do Brasil contra o São Paulo. E fora que o Bahia estava lá já na zona de rebaixamento com 13 pontos. É um time ruim. O Corinthians deveria ter entrado com a molecada, até porque a molecada não está fazendo feio na Copa Sul-Americana. Teriam dado conta do recado. Mas o Corinthians coloca seus principais jogadores em campo e temos 2 possíveis contusões aí e 2 engrenagens vitais que podem não participar do jogo importantíssimo contra o São Paulo, em que a gente precisa fazer o resultado dentro de casa. Até apesar da derrota que o São Paulo teve com o Cuiabá, o São Paulo vem numa crescente com o Dorival Júnior. Então era importantíssimo o Corinthians ter força máxima em campo para jogar essa partida. Eu não aguento mais e nem quero ver mais um meio de campo aí formado por Rony, Juliano e Michael. Seria desastroso para o Corinthians, tá? Mas até hoje à tarde vai sair o boletim informativo do Departamento Médico do Corinthians, onde a gente vai saber de forma oficial se o Renato Augusto e o Matias Rojas estarão disponíveis para a partida de amanhã ou não. Mas as chances são grandes de não jogar. Pelo menos o Matias Rojas, a chance é muito grande. Fiel, agora sobre o mercado da bola. Informação importantíssima. Lucas Veríssimo é o novo zagueiro do Corinthians. Corinthians acertou com o Lucas Veríssimo e deve se tornar de forma oficial ainda hoje ou amanhã. Corinthians acertou com o zagueiro por empréstimo de 1 ano. Eu vou explicar todos os detalhes para vocês. Existiam 2 clubes na parada para trazer o Lucas Veríssimo, sendo o Flamengo como favorito e o Corinthians abaixo. Porém, o Benfica aceitou emprestar para o Flamengo com algumas cláusulas embutidas no contrato. Que cláusulas são essas? Não sabemos exatamente os detalhes, mas é algo em torno disso. Depois de 15 partidas do Lucas Veríssimo jogada pelo time, com algumas metas cumpridas nessas 15 partidas, o Flamengo era uma imposição no contrato, teria que comprar o zagueiro. 15 partidas é um número muito pequeno e o valor era 8 milhões de euros, valor muito alto para um zagueiro que estava parado. Vale lembrar que o Lucas Veríssimo, depois que se lesionou, nunca mais foi titular do Benfica, mas também não estava encostado lá, ele estava sendo aproveitado. Mas, como reserva, entrava quando podia, algum jogo ou outro jogava como titular, não sendo titular absoluto. Com essas cláusulas, o Flamengo afastou e o Corinthians cresceu na negociação. Eu não sei os detalhes se as cláusulas de contratação do Lucas Veríssimo no contrato foram as mesmas impostas ao Flamengo. O que sabemos é que o zagueiro deu preferência para o Corinthians. Agora, se as cláusulas embutidas no contrato eram as mesmas do Flamengo, eu não sei falar para vocês. Mas algo parecido em torno disso o Benfica deve ter imposto ao Corinthians sim.
Mas é oficial, fiel. Corinthians fechou com o Lucas Veríssimo. E é uma contratação que vem para somar. Mesmo que o jogador estava parado um tempo, não é que estava parado, estava no banco de reservas. E vem para somar, porque o Gil não dá mais. O Gil não dá mais para ser titular do Corinthians. Então aí o Lucas Veríssimo chegando, o Gil deve perder posição e devemos ter uma dupla formada aí por Lucas Veríssimo e Murilo. Corinthians começa a fortalecer o seu elenco e é uma boa contratação que chega para ficar até metade do ano que vem. Tá, fiel? Estamos na metade do ano, ele vem pelo contrato de um ano e fica até a metade do ano que vem. Uma coisa eu tenho certeza é que se ele for bem, o Corinthians tem a preferência de compra. Foi um desejo do zagueiro também retornar no Brasil, até para fins de seleção brasileira, que é onde o jogador quer chegar, que é o seu principal objetivo no momento. Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião, hein? Quero saber a sua opinião. O que vocês acharam da contratação do Lucas Veríssimo? Vocês gostaram? Sim ou não? Comentem aí, fiel. Porque ainda sobre o mercado da bola, o Corinthians não deve parar por aí. Faltando aí menos de 10 dias para a janela fechar, o Corinthians acelera a sua negociação com o Alan Rodrigues, corintianeiro. É certo do Alan Rodrigues vir? Não. Mas é certo que o Corinthians vai fazer uma proposta oficial nos próximos dias. Se o empresário do jogador e o Rosário Central aceitar, já é outra conversa. Mas o Corinthians pretende comprar 80% dos direitos federativos do Alan Rodrigues. Diferente do Lucas Veríssimo, o Corinthians quer comprar o jogador, que no Transfer Market está avaliado em 13 milhões de reais, tá, fiel? Não sei se o jogador vai vir, só sei que o Corinthians negocia e corre contra o tempo para trazer, até porque a janela está fechando. Como eu disse aqui nos vídeos passados, é um lateral jovem, um lateral esquerdo, que o Corinthians precisa mais que água, porque o Fábio Santos e o Bidu são fracos. É um lateral jovem, tem 10 assistências, 1 gol, fortíssimas características no apoio ao ataque e na recomposição defensiva. Apesar de jovem, tem uma grande perspectiva de venda futura. Então o Corinthians negocia também com o Alan Rodrigues e devemos ter um desfecho final aí nos próximos dias, que a gente vai saber de forma definitiva se o jogador vai vir ou não. Mas comentem aí o que vocês acham do Corinthians está tentando fortalecer o seu elenco, fiel. Comentem que eu quero saber a sua opinião, que é de grande importância para o nosso canal. Porque ainda sobre o mercado da bola, fiel, é sobre o Roger Guedes. Muitos estão me perguntando nos comentários, corintianeiro, mas o Roger Guedes, e aí, o que virou? Vai para a Arábia ou não? Fiel, vou passar para vocês o que tem de mais atual do Roger Guedes, tá vendo? Aqui a gente não enrola na notícia não, meu amigo. Aqui a gente passa a notícia de forma transparente e rápida. Por isso que é importante você se inscrever e deixar o seu like no canal do Corintianeiro. Porque aqui a gente é objetivo na informação. Aqui trabalhamos com notícias dos principais jornalistas do cenário esportivo brasileiro e com fontes importantíssimas. Então não deixem de se inscrever aí para dar uma força para o canal do Corintianeiro. Fiel, o que temos do Roger Guedes hoje no atual momento? O Luiz Castro, que foi treinador do Botafogo, que estava liderando o campeonato, foi para o Al Nassr. Teve indicação do Luiz Castro para contratar o Roger Guedes. Ah, corintianeiro, isso aí só foi um alarde de empresário para valorizar o jogador. Fiel, eu acredito que não. Porque não foi só o nome do Roger Guedes que foi especulado, tá? O nome também do zagueiro do Palmeiras, Vitor Gomes, não sei o nome dele. O nome do zagueirão do Palmeiras lá. Foi especulado o nome do Arrascaeta, tá? Só não foi especulado os nomes do Botafogo, até por consideração do Luiz Castro. Então, o Arrascaeta foi certeza, foi indicado para contratar. O zagueiro do Palmeiras também foi indicado para contratar. Então, e o Roger Guedes também. Então, eu acredito que não deve ter sido um alarde do empresário. O que aconteceu nesse meio termo? Com o atacante do Corinthians cobiçado e supervalorizado no elenco, afinal,
o Roger Guedes é responsável por mais da metade dos gols do Corinthians. Ele está super valorizado. Roger Guedes aproveitou dessa cobiça e ofertou ao Corinthians renovar o seu contrato, até para ele se estabelecer de forma no Corinthians tranquila. Então, não, vamos renovar o meu contrato, porque aí não tem perigo de eu sair. O jogador está certo, ele está na dele. Só que o que acontece nessa situação? Pelo jogador estar valorizadíssimo no Corinthians, para você renovar o contrato do Roger Guedes, ele vai renovar com números maiores do que o contrato atual, vocês concordam comigo? Então, se ele ganha 1,1 milhão de salário, vai renovar, o salário vai ser mais alto, o tempo de contrato vai aumentar. Então, o jogador se torna mais valorizado ainda. E o Roger Guedes está certo, ele está na dele. Está tentando aumentar o seu salário, aumentar o seu tempo de contrato. E isso para ele é ótimo. Acontece que o Corinthians gastaria um dinheiro que não era necessário gastar no atual momento, porque o contrato do Roger Guedes só vai vencer em 2025. Então, é como se fosse o Corinthians fazer outra contratação, fiel. Poderia usar esse dinheiro para trazer um jogador de fora. Mas não. Houve conversas entre Corinthians e Roger Guedes. Porque para o Corinthians não é tão ruim renovar assim também. Você sabe por quê? Porque mesmo que o Corinthians renove agora, mesmo vencendo em 2025, se o Corinthians renove com o Roger Guedes até 2028, ou renova mais um ano, que aumente o seu salário, que ele merece também, mesmo que o Corinthians renova, para o Roger Guedes sair do Corinthians, o Corinthians também ganha mais. Então, mesmo se o Corinthians renovar seu contrato com ele amanhã, para outro clube vir tirar o Roger Guedes do Corinthians, o Corinthians vai ganhar mais ainda do que esse contrato atual. Porque vai aumentar o valor da multa rescisória também. Ambos ganham, mas quem ganha mais com tudo isso é o Roger Guedes, que foi esperto. Aproveitou a cobiça de outros times, aproveitou o seu bom momento para ofertar para o Corinthians um novo contrato. Notícia importantíssima. Duílio Monteiro Alves conversou com o jogador, decidiu renovar sim, mas para o jogador aguentar um pouco, esperar fechar essa janela de transferência para eles voltarem a conversar. Mas a promessa é que o Corinthians renovaria com o Roger Guedes antes do término do mandato do Duílio. Então, vai renovar com o Roger Guedes ainda esse ano. É uma forma de segurar o jogador. Duílio Monteiro Alves não está errado nessa questão, não. E nem seria uma falta de ética com a próxima gestão que pode vir a ir. Até porque renovar com o Roger Guedes não é um mau negócio para o Corinthians, para os jogadores estarem em alta e vai ficar muito valorizado. E se surgir uma proposta do mundo árabe ou de qualquer outro lugar que seja, o Corinthians também vai ganhar mais financeiramente. Então, o que tem de mais atual do Roger Guedes é isso. E o que tem de mais atual do Corinthians também é isso. Quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião, porque aqui eu respondo todos os comentários de forma transparente e não é terceiros. Sou eu mesmo que respondo, porque o seu comentário é muito importante para mim. Quero agradecer a sua presença e vai Corinthians!